Olá, tudo bem? Eu me chamo Lucas de Jesus, falo diretamente do estado do Rio Grande do Sul e estamos em mais um vídeo pela Rádio Difusora Espírita. E o tema de hoje, finalizando aquela playlist de aspectos gerais do Espiritismo, será o tema da sintonia com os espíritos e como distinguir os bons dos maus. Antes de adentrarmos ao conteúdo propriamente dito, agradeço a sua presença aqui no canal, a visualização dos nossos vídeos, pela sua interação, pelo compartilhamento. Então já solicito a sua curtida, os seus comentários nos auxiliando e também que compartilhe esse vídeo com demais interessados e interessadas na doutrina espírita. Finalizando então esse item 6 da introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec explica que os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem, de se instruírem e se melhorarem. A presença deles afasta espíritos inferiores que, inversamente, encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre as pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade e onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou ensinamentos úteis, deles só se devem esperar futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, pois que muitas vezes tomam nomes venerados a fim de melhor induzirem ao erro. Fazendo uma pausa para um comentário, é sim necessário, nesses momentos de evocação, que se faça isso dentro da casa espírita e em grupos apropriados a isso. Quando nós entramos numa casa espírita, nós vamos verificar, nós identificamos diversos grupos de trabalho. Grupos de doutrina, grupos de palestra, grupos de estudos, grupos para curas, grupos para desobsessão e grupos também para trabalhos mediúnicos. Portanto, é de extrema importância sempre evocar espíritos apenas quando estiver estudado e estar preparado num ambiente propício dentro de uma casa espírita. Voltando ao texto, distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de uma linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, amiúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. Fazendo então uma pausa para um comentário, nós identificamos todos os itens e toda a análise que nós podemos fazer do que é de uma boa comunicação e o que é uma comunicação ruim. Quais comunicações vêm de espíritos bons e quais comunicações vêm de espíritos ruins, e onde que nós devemos fazê-las? Em centros sérios, onde reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem, ou seja, nunca divertimento ou passatempo. Voltando ao texto, a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Ensinam-nos que o egoísmo e o orgulho, a sensualidade, são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem que, já neste mundo, se desliga da matéria,
desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual, que cada um deve tornar-se útil de acordo com as faculdades e os meios que Deus lhes pôs nas mãos para experimentá-lo, que o forte e o poderoso devem amparo e proteção ao fraco, porquanto transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir o seu semelhante. Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na terra. Nesse trecho ele está muito bem explicado, então vamos finalizar. Mas ensinam também não haver faltas irremissíveis que a expiação não possa apagar. Meio de consegui-lo encontra o homem nas diferentes existências que lhe permitem avançar conforme seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição que é o seu destino final. E então finalizamos com essas palavras de Allan Kardec. Este o resumo da doutrina espírita, como resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Então, nós finalizamos todo o item 6 de a introdução do Livro dos Espíritos, e é uma mensagem muito consoladora, muito explicativa de como funciona a doutrina, o que ela estuda e quais são os pontos principais para nós entendermos o Espiritismo. Por isso, pessoal, só com o item 6 de a introdução, você já verifica a importância de ler o Livro dos Espíritos na sua íntegra, do início ao fim. Ler, estudar, avaliar com calma, parar, reler, rever conteúdos, pesquisar assuntos conforme as perguntas e as questões que se desenvolvem. Toda essa gama de informações nós encontramos na doutrina espírita e no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E, com certeza, nós teremos muitos outros conteúdos sobre Allan Kardec e sobre a obra magnífica do Espiritismo, o Consolador Prometido de Jesus. Agradeço a sua presença, solicito que compartilhe esse vídeo com demais interessados, que você vai estar auxiliando demais o canal. Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus. Rádio Difusora Espírita, a serviço de Jesus.